Queridos alunos do nono ano, boa tarde. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Esse capítulo 14, pessoal, detalha uma função de extrema importância, né, que são os óxidos. Até então nós estudamos três funções, né, que são os ácidos, as bases e os sais. E hoje nós vamos estudar a quarta função inorgânica, que são os óxidos. Eles são muito conhecidos, pessoal, no dia a dia, tanto é que a abertura do capítulo, né, traz essa ponte. Essa ponte, na verdade, né, vocês começam a perceber que ao longo do tempo, né, por ela ser de ferro, ela vai começar a enferrujar, que a gente chama também de oxidar. Né, justamente o processo de oxidação é quando o oxigênio reage quimicamente, né, com um metal. E aí forma uma substância que é classificada como óxido. Que aí esse óxido que existe, né, nós temos alguns, né, por exemplo, o monóxido de carbono, né, que é o CO. O oxigênio é o elemento químico aqui nessa fórmula, que é o ânion. Então, toda espécie química cujo ânion é o oxigênio, a gente vai ter um exemplo de óxido. Aí nós vamos ter aqui, ó, o monóxido de carbono, né, o dióxido de carbono, que tem 2 oxigênios, trióxido de enxofre e o heptóxido de dicloro, né, porque tem 7 oxigênio e 2 cloros. Então, sempre, para dar nome a um óxido, você vai pegar sempre o nome do ânion, que nesse caso aqui é o oxigênio, o quantitativo de oxigênio que aparece na formulação do ânion e o nome do elemento que o acompanha. Por exemplo, monóxido de carbono, né? Dióxido de carbono, trióxido de enxofre, heptóxido de dicloro. Ou seja, depende também da quantidade de oxigênios que aparece na fórmula, né? Então, tá aqui, ele explica aqui o nome, nomenclatura, né? Por exemplo, quando eu junto o cátion, sódio, com o ânion oxigênio, eu vou ter o quê? O óxido de sódio, óxido de cálcio, trióxido de ferro, né? Que é a ferrugem, conhecido como ferrugem. Isso aqui tem a coloração marrom, né? Como a gente conhece. Então, nós temos alguns óxidos, pessoal, que na presença de água se transformam em bases ou em ácidos. Por exemplo, o monóxido de sódio, né? Nós vamos ter, quando eu reajo quimicamente ele com a água, eu vou produzir o hidróxido de sódio, né? Então, é uma reação química que de um óxido com água produz uma base, né? Que é o hidróxido. Esse aqui é uma reação química muito conhecida, né? Que eu até comentei na aula passada, que é o óxido de cálcio reagindo com água, eu vou formar o hidróxido de cálcio, né? Que é uma base. Isso aqui, na verdade, é quando eu pego o cal, né, e dissolvo em água. A gente percebe que essa reação química libera calor e eu vou produzir esse hidróxido. Nós vimos, né, eu expliquei para vocês na aula passada sobre esse capítulo 14 e aí pedi, pessoal, para que hoje nós fizéssemos um detalhamento em relação à própria correção desse exercício síntese, né, que foi o que nós não corrigimos na aula passada. E aí ele traz essas informações aqui, né? A primeira questão. Observem as imagens a seguir. Aí ele colocou aqui a representação artística do aumento da temperatura média do planeta e embaixo, né, o derretimento das calotas polares, né? Tanto é que na imagem ele destaca os polar. Então ele pede assim, escreva em seu caderno um texto relacionando as imagens ao aumento do efeito estufa. Então aqui, pessoal, essas duas imagens deixam muito claro, né? O aumento da quantidade de gases de efeito estufa, um exemplo deles é o dióxido de carbono, né, que tem essa capacidade de ser, né, de ter propriedade estufa, né, de forma artificial, em excesso, que é o que está ocorrendo no planeta, provoca o aquecimento. E aí nós temos consequências ambientais drásticas. Né? No Brasil, atualmente, a gente tem uma consequência do efeito dessas mudanças climáticas, que são as queimadas que estão ocorrendo lá no Pantanal, que vinham sendo noticiadas as queimadas da Amazônia. Né? Uma das causas também é esse aumento da temperatura do planeta. E nos polos, né, você tem o derretimento das geleiras. Segunda questão. Então, você vai fazer aqui na primeira um texto, né, de forma pessoal,
sobre essa questão do aquecimento global. A segunda questão diz o seguinte: as fontes naturais de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são os oceanos, a poeira da Terra, as erupções vulcânicas e a decomposição da matéria orgânica. Já as fontes antropogênicas, né, que são de origem humana, na verdade, o termo antropogênico, né, significa isso, de emissão de compostos de enxofre na atmosfera são a queima de combustíveis fósseis e a atividade industrial. Os óxidos de enxofre presentes na atmosfera, ao se combinarem com a água da chuva, originam a chuva ácida. O gráfico abaixo mostra os fatores responsáveis pela emissão de óxidos de enxofre na atmosfera. Então ele dá aqui esse gráfico, né? De origem antropogênica, né, causada pelo homem, é a queima de combustíveis fósseis e o uso da terra, né, o uso do solo. Então representa uma boa parcela, né, da emissão desses óxidos de enxofre. Já as causas naturais de emissão de óxido de enxofre são os vulcões e os oceanos. Então ele pede assim: analise as afirmações e copie em seu caderno apenas as corretas. Então a primeira diz o seguinte: a queima de combustíveis fósseis pelo ser humano é a principal responsável pela emissão de óxido de enxofre. Verdadeiro, né, pessoal? A gente percebe isso claramente, né, por essa coloração amarelada aí no gráfico, né, que a maior parte da emissão de óxido de enxofre é causada pela queima de combustíveis fósseis. A segunda diz o seguinte, né, o segundo item: o uso da terra é uma causa antropogênica, ou seja, causada pelo homem, de emissão de óxido de enxofre. Sim, né, pessoal? Ele já diz na legenda aqui do gráfico, né, que o que é, né, causa antropogênica é o uso da terra e o uso de combustíveis fósseis, né, queima de combustíveis fósseis. Então, a terceira: as emissões de óxido de enxofre pelos oceanos são maiores do que a soma das emissões provenientes do uso da terra e de erupções vulcânicas. Mentira, pessoal. Ó. Se eu somar o que os oceanos liberam, né, com as provenientes pelo uso da terra, vai ser bem menor. Né? Então, esse item é falso. Então, a quarta: a formação da chuva ácida pode ser representada pela equação SO3 mais H2O produz H2SO4. Verdadeiro também. Né? Nós vimos na aula que a representação da chuva ácida é justamente os trióxidos de enxofre que reagem quimicamente com a água e produz o ácido sulfúrico. Lógico, né? Tem duas outras duas outras reações que acontecem quimicamente antes, mas a reação química final, que representa o uso, né, a formação da chuva ácida, é exatamente essa que ele coloca aqui. Tem as questões do desafio, pessoal, que também ficaram para vocês responderem. A primeira questão do desafio diz o seguinte, né, que muitos cientistas relacionam o aumento da concentração de CO2 na atmosfera com o aumento da temperatura média da Terra. Analise o gráfico a seguir. Ele coloca aqui no ano 1000 até 2000. E aí a quantidade em partes por milhão de gás carbônico, né? Vocês percebem aqui que no ano 2000 esse salto foi gigantesco, né? E a elevação da temperatura, né? Aqui o salto foi para 380, né? Tá aqui no gráfico. E a temperatura média do planeta, né, foi para 14,4, né, aqui no gráfico. Então, em vermelho temos a variação da temperatura média da Terra e em azul a concentração de gás carbônico. Né? Vocês percebem aqui que a concentração de gás carbônico aumentou de 1800. 1800, vocês lembram que é o que, pessoal? É pós-revolução industrial. Né? A partir de 1800, né, no século XIX, começou a quantidade de gás carbônico subir. E, em consequência, né, a temperatura do planeta. Isso fica muito claro. Né? O gráfico azul é a quantidade em gás carbônico e o gráfico vermelho é a elevação na temperatura. Responda aos itens a seguir. Item A. Indique a concentração em partes por milhão de CO2 nos anos de 1100 e 2000. 1100, né, vocês vão ligar aqui o gráfico, né, 1100
com a concentração em partes por milhão aqui no eixo Y. O eixo X estão os anos, né? E o eixo Y está a concentração. Então, no ano 1100, o gráfico vermelho intercepta bem aqui, ó. Então, aí a gente tem essa quantidade aqui, 290. E no ano 2000, ó, passou de 290 para 380. Ou seja, levou muito, né? B. Sabendo que 1 ppm de gás carbônico significa 1 litro de CO2 que está disperso em 1 milhão de litros de ar, indica a quantidade aproximada em litros de CO2 dispersa em 1 milhão de litros no ar no ano de 1450. Então, vocês vão pegar o ano de 1450, vão ver a concentração de gás carbônico que tinha, que naquela época era em torno de 270 partes por milhão. Então, se era 270 partes por milhão, significa que 270 partes por milhão de CO2 estava dissolvido em 1 litro de CO2. Né? Aliás, que está disperso em 1 milhão de litros de ar. Então, ele quer saber no ano 1450. Então, é exatamente essa quantia, né? de 270. É possível afirmar que sempre que ocorre um aumento na concentração de CO2 na atmosfera, ocorre também um aumento na temperatura média do planeta? Nem sempre, né, pessoal? Aqui, ó, ocorreu um aumento e aqui ocorreu uma redução. Ele aumentou a quantidade de gás carbônico, mas, no entanto, no ano aqui de 1900, a temperatura diminuiu. Então, a gente não pode citar isso por conta desse comportamento gráfico aqui. Item D. Qual relação pode ser estabelecida entre a concentração de gás carbônico na atmosfera e a temperatura média da Terra nos últimos 50 anos? Em média, né, pessoal, à medida que se aumentou a quantidade em partes por milhão de gás carbônico, aumentou a temperatura, né, em linhas gerais. Então, segunda, cite 3 atitudes que contribuem para evitar o aumento do efeito estufa. O primeiro, pessoal, é a redução das queimadas, a redução do desmatamento, né? O plantio de árvores, né, é uma boa ação, né, para evitar produzir energia elétrica a partir de fontes poluidoras, né, que são geradas pela queima de combustíveis. Por exemplo, evitar a construção de termoelétricas, né, de utilização das termoelétricas, investir em energia solar, eólica. Tudo aí são iniciativas para contribuir para o efeito estufa, para a redução do efeito estufa, né? Então, aqui esse texto, pessoal, da leitura complementar, ele traz uma reflexão muito importante sobre uma questão que, inclusive, os mercados mundiais, eles têm, né, o crédito de carbono, né, que é justamente os países que reduzem a emissão de gás carbônico, né, investindo em reflorestamento, né, em combate e prevenção a queimadas. Eles também, os países que operam dessa maneira, eles ganham também financeiramente, né, créditos de carbono. Então, esse texto aqui ele traz uma reflexão sobre isso, que é o sequestro de carbono da atmosfera, né, que ele detalha. Né? Eu vou ler aqui para vocês. O que é o sequestro de carbono? É a absorção de grandes quantidades de gás carbônico, CO2, presentes na atmosfera. A forma mais comum de sequestro de carbono é naturalmente realizada pelas florestas. Na fase de crescimento, as árvores demandam uma quantidade muito grande de carbono para se desenvolver e acabam tirando esse elemento do ar. Esse processo natural ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO2 da atmosfera. Cada hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver nada menos do que 150 a 200 toneladas de carbono. É por essas e outras que o plantio de árvores é uma das prioridades para a diminuição de poluentes na atmosfera terrestre. A recuperação de áreas plantadas que foram degradadas durante décadas pelo homem é uma das possibilidades mais efetivas para ajudar a combater o aquecimento global, afirma Carlos Joly, do Instituto de Biologia da Unicamp. Porém, não é a única. Já existem estudos avançados para realizar o que os cientistas chamam de sequestro geológico de carbono. É uma forma de devolver o carbono para o subsolo. Os gases de exaustão produzidos pelas indústrias
são separados através de um sistema de filtros que coletam CO2. Esse gás é comprimido, transportado e depois injetado em um reservatório geológico apropriado, que podem ser campos de petróleo maduro, já explorados ou em fase de exploração, aquíferos salinos, lençóis de água subterrânea com água salobra não aproveitável ou camadas de carvão que foram encontradas no solo. Os reservatórios geológicos são altamente eficazes para aprisionar fluidos em profundidade. Do contrário, o forte terremoto que causou o tsunami na Ásia teria rompido diversos depósitos geológicos naturais. No entanto, nenhum campo de gás natural ou petróleo vazou, explica o geólogo José Marcelo Ketzer, coordenador do Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono, CEPAC. Ketzer lembra ainda que os campos de petróleo ou gás natural guardam esses fluidos por milhões de anos e que eles permaneceriam intactos se o homem não resolvesse trazê-los para a superfície. Então, questões, né? O que é o sequestro de carbono e por que ele é tão importante? Na verdade, pessoal, ele é importante para reduzir os efeitos do aquecimento global. Existe, né, já uma linha econômica para realmente incentivar os países a ter créditos tanto na redução quanto no armazenamento desse carbono, para poder diminuir os efeitos do aquecimento global no planeta. A segunda diz assim: explique como funciona o sequestro geológico de carbono. Na verdade, pessoal, é o armazenamento desse CO2, né, produzido pelas indústrias, em depósitos geológicos, né, subterrâneos, que aí aproveitariam justamente esses aquíferos salobros, poços de petróleo abandonados, que na verdade eles injetariam esse gás para ficar acumulado nesse local por milhões e milhões de anos sem ter risco dele ser liberado para a atmosfera. E por que é tão importante retirar o excesso de carbono da atmosfera? É muito claro, né, pessoal? Redução dos efeitos do aquecimento global, né, que são as mudanças climáticas. A tendência é que áreas que já são rotineiramente secas, né, semiáridas, com o aquecimento global, elas continuem ainda com menor quantidade de chuvas. Enfim, né, isso é muito ruim para as populações que dependem, né, sobrevivem da agricultura. Enfim, os efeitos são diversos, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Na quinta-feira a gente terá nosso plantão Tira Dúvidas e eu já inicio um pouco, né, na nossa aula de tirar dúvida, um pouco aí do capítulo 15 também, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Boa tarde.